vídeo diferente aqui no nosso canal. Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Este vídeo é um ensaio para a apresentação da minha tese de doutorado. Hoje são 8 de março de 2021, só para a gente registrar aqui. 8 de março, terça-feira, 8 de março de 2021, tá? A apresentação da tese do doutorado será no dia 9 de março de 2021 não, 2022. Então, isso acontece com qualquer um quando está prestes a fazer a apresentação de algum trabalho importante. Então, hoje são 8 de março de 2022, a apresentação será amanhã, 9 de março de 2022. O que é a tese do doutorado que eu estou propondo? Qual é essa ideia? Qual é a tese? Qual é a proposta original da tese do doutorado em Direito que eu estou concluindo no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória? Então, a FDV, aqui em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, onde eu resido e faço as minhas atividades acadêmicas e também profissionais. A tese que proponho tem o seguinte título, e me permitem ler para os senhores e para as senhoras, para que todos possam também saber um pouco mais desse trabalho que eu venho desenvolvendo, que, se Deus quiser, nesse primeiro semestre de 2022, tá? 2021 não, 2022, a gente conclui. Título: Como deve ser a construção da decisão judicial? Sobre a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial como forma de combate à discricionariedade. Então, vejam que eu proponho uma forma de combater a discricionariedade judicial, faço essa análise ao longo da obra, utilizo Ronald Dworkin, aqui no canal no YouTube já teve vezes que nós discutimos sobre Ronald Dworkin, principalmente a teoria do direito como integridade. Então, eu faço essa análise e também como deve ser a tomada de decisão pelo juiz. E como deve ser, e eu gosto e utilizo essa expressão, construída, como deve ser a construção da decisão judicial, da sentença, ou do acordo, ou de alguma decisão interlocutória no meio do processo, como que o magistrado precisa tomar essa decisão, qual é o caminho que ele precisa seguir, quais são os pressupostos, quais são as nuances, os elementos que fazem com que eu proponho, né, que vão fazer com que a decisão judicial tenha menos chances de ser uma decisão equivocada, de ser uma decisão que está com elementos da discricionariedade judicial, com elementos do ativismo judicial, que esses dois fenômenos, que na verdade se trata de um mesmo fenômeno, que é a discricionariedade, o ativismo judicial é uma faceta da discricionariedade, como se estivesse incluída dentro da discricionariedade judicial, são fenômenos, ao meu ver, e também para grande parte dos teóricos que eu analiso, ruins, né? São fenômenos ruins, são fenômenos que trazem dificuldades, trazem problemas, como a insegurança jurídica para o direito brasileiro, e que acaba então trazendo consequências para toda a sociedade, não só para as partes processuais, para as partes envolvidas naquele processo judicial, mas traz problemas para toda a sociedade brasileira. Imagine uma decisão adotada pelo STF, o nosso Supremo, né, a corte mais alta da instância do Poder Judiciário brasileiro, onde tenha elementos do ativismo judicial, ou seja, onde o magistrado, no caso do STF, o ministro do STF ou os ministros do STF, adotem padrões extrajurídicos, como, por exemplo, a moral, a economia, ideologias políticas, convicções religiosas ou outros elementos extrajurídicos que não são, portanto, jurídicos, em troca do direito vigente, ou seja, em troca do que a lei vigente estabelece, do que a jurisprudência já caminhou nesse sentido, o que essa jurisprudência estabelece. Então, isso seria decisões ativistas.
O problema da pesquisa, primeiro, como que foi estruturado o trabalho, né? Como que foi estruturado o trabalho? O trabalho, a tese de doutorado, aqui para os senhores, já fiz algumas marcações, né, na apresentação, a gente já já se deixar assim, preparado para que alguma pergunta, alguma questão importante da tese, as de rosinha, são as questões que eu reputo ser mais importante da tese de doutorado. O trabalho tem em torno de 350 páginas, tá? Mais líquidas, vamos dizer assim, o que foi mesmo o trabalho tem em torno de 260, 280 páginas, porque grande parte do trabalho também os senhores depois podem conferir, possivelmente no futuro, não sei se ainda nesse primeiro semestre, no segundo semestre de 2022 ou em 2023, a depender de como for a apresentação, né, das correções que porventura sejam necessárias, e eu já vi algumas correções que precisam ser feitas, como algum autor que eu esqueci de colocar nas referências ao final, os senhores vão perceber, os senhores e as senhoras vão perceber que existem também propostas de leis, propostas legislativas que eu pretendo incluir, que eu coloco na minha tese, de fato eu coloco na minha tese, para que também nós não possamos só ficar no plano da teoria, para que também possamos ir para o plano da prática, para tentar resolver problemas judiciários práticos, para tentar aumentar a eficiência e a produtividade do judiciário, para tentar eliminar a discricionariedade judicial, essas decisões ativistas, decisões que tenham a discricionariedade. Então, para tentar melhorar, no fundo, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência e ter mais segurança jurídica, que nós precisamos ter no Brasil, principalmente no Poder Judiciário brasileiro. Falta muito esse princípio, essa concretização do princípio da segurança jurídica. Não pode um tribunal de justiça adotar uma decisão em um sentido e no mesmo dia ou daqui uma semana adotar uma decisão para um caso semelhante em um sentido diverso. Não pode acontecer isso. Não podem os magistrados também julgarem da forma como melhor entenderem, da forma como melhor for a sua convicção sobre moral, ou sobre economia, ou sobre convicções políticas ou religiosas, ou sobre o que ele acha que é melhor para a sociedade ou para as partes ali envolvidas, quando atua em detrimento, ou seja, em conflito com a lei, com o direito vigente. Não estou falando também só em legalidade estrita. Legalidade estrita é quando a gente problematiza ou faz mais reflexões sobre ela, pode ser sim perniciosa, pode ser sim servir não como uma coisa ruim. A lei vigente tem que ser respeitada, né? Mas a letra fria da lei, em muitas situações, devem ser sim alvo de interpretação jurídica. Mas aí eu falo na tese de doutorado em direito. Não qualquer interpretação jurídica do magistrado. O magistrado encontra limites à sua interpretação jurídica. Tá? Encontra limites à sua interpretação jurídica. Voltando então para a estruturação da tese. Como que nós fizemos a tese de doutorado em Direito? Com esse título. Como deve ser a construção da decisão judicial, então, sobre a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial, que é uma teoria que eu proponho, tá? Em breve eu vou falar com você um pouco mais, como uma resposta ou como uma forma de combater a discricionariedade judicial. Estruturada em 6 partes. A tese está estruturada em 6 partes. Nós temos, então, a introdução. A introdução tem em torno de 10 páginas. E a conclusão, que tem em torno de 8 páginas, mais ou menos. Tá? A conclusão no doutorado em Direito é muito difícil a gente concluir alguma coisa, alguma pesquisa no campo do direito. É muito difícil. Tem autores que colocam que não deveria ser nem conclusão, deveria ser considerações finais. Eu estava pensando em colocar um título na conclusão como reflexões finais. Mas eu deixei conclusão porque como se fosse tudo que nós vimos no decorrer desses 4 capítulos, tá? No decorrer desses 4 capítulos, condensado de uma forma mais didática possível, de uma forma mais resumida. Não é o resumo da obra, mas é uma forma onde a gente também coloca
mais palavras, mais reflexões, porém, essas reflexões nós fizemos no decorrer dos 4 capítulos, tá? Então, 6 partes: introdução, conclusão e os capítulos. Capítulo 1 tem em torno de 75 páginas, né? Mais exato, são 74 páginas, estou vendo aqui no meu material. E o capítulo 1 tem um título sobre reflexões de problemas linguísticos, reflexões também sobre hermenêutica, reflexões sobre problemas metodológicos no direito, desconstruções e reflexões preliminares. É o título do trabalho. E esse capítulo 1, ele tem, como seguindo também a dica do professor João Maurício Adeodato, ele tem uma proposta de ser um capítulo mais conceitual. Sabe por quê? Para eliminar, ou pelo menos tentar reduzir, uma vez ser muito difícil eliminar, pode sim existir alguns problemas, eliminar problemas de ambiguidade e vaguidade no decorrer da sua pesquisa. Então, é muito importante que o pesquisador no direito, pesquisador também de outras áreas, já tenha no próprio capítulo 1, no primeiro capítulo, então, da sua obra, da sua tese, da sua dissertação, do seu artigo científico, enfim, uma proposta de colocar o que você, autor, entende que são os conceitos que você vai utilizar no decorrer do seu trabalho. Então, aqui no primeiro capítulo, já discorro e também traço reflexões sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? Quais são os problemas também que a linguagem do direito tem, uma vez trazendo os problemas que trazem a linguagem natural, né, a linguagem comum. Então, trazendo esses problemas que o direito traz da linguagem comum, eu preciso analisar quais são os problemas, quais sejam porosidade de um termo, a vaguidade, a ambiguidade, que eu já comentei aqui, também o abismo axiológico ou uma alta carga emotiva da linguagem presente nos discursos dos profissionais de direito. Então, são analisados nesse primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo também faço uma análise sobre o que é discricionariedade judicial e o que é ativismo judicial. A discricionariedade eu já faço com o meu norte teórico, que é quem? Ronald Dworkin. Ronald Dworkin e os pressupostos teóricos que ele discorre sobre direito como integridade, aguilhão semântico, que é um pressuposto teórico do Dworkin, que já está no primeiro capítulo, tá? Eu já coloco logo no primeiro capítulo, que a aguilhão semântica é muito importante para que possamos não ser picados, né? Para que não possamos cair em ciladas quando estamos divergindo sobre algo que não compartilhamos das mesmas ideias, principalmente sobre o que é o direito, sobre os fundamentos do direito, sobre a natureza do direito. Então é importante que a gente já saiba quais são as ideias que nós compartilhamos, quais são os elementos que temos em comum, o que o Dworkin trata de, por exemplo, um exemplo que o Dworkin ele insere em sua obra é sobre o que é considerado um livro, né? Sobre o que é considerado um livro. Ou seja, uma caderneta, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Uma caderneta é considerado um livro ou não? Livro é somente os livros que estão ali atrás, que eu utilizei para minha tese de doutorado, os livros que estão aqui atrás. Caderneta não é considerado um livro. Então, se a gente não partir do pressuposto o que é um livro, nesse exemplo que o Dworkin coloca, então se eu solicitar para que algum dos senhores ou das senhoras contassem quantos livros existem na minha estante, pode ser que a gente chegue em valores diferentes. Pode ser que eu conte 15 livros, que tem aqui na estante, aqui no armário, aqui em cima, ou um dos senhores ou das senhoras conta que tem só 9 livros, só 10 livros, né, ao contrário dos 15 que eu contei. Então, esse aguilhão semântico, esse pressuposto teórico do Dworkin, eu já coloco no primeiro capítulo da tese de doutorado. Então, discricionariedade judicial, ativismo judicial, também comento sobre retórica, sobre os 3 tipos de retórica que o professor João Maurício Adeodato ele ensina e ele enumera, que ele discorre sobre esses tipos de retórica, e também discorre um pouco sobre o procedimento de construção da decisão judicial, logo nesse primeiro capítulo, que é o que eu denomino de um arcabouço, que contém elementos tanto teóricos quanto elementos práticos para auxiliar o magistrado e combater, consequentemente, a discricionariedade judicial, proporcionando
com isso, né, alguns reflexos, que é tentar aumentar a segurança jurídica dos jurisdicionados. Tá? Então, primeiro capítulo. Segundo capítulo fala sobre os desacordos no direito, verdade processual e também sobre a teoria da resposta correta. Os desacordos no direito, primeiro, os desacordos no direito é um tema pouco trabalhado no direito brasileiro, mas é um tema muito interessante, que a gente precisa discorrer. Veja, não são os desacordos no direito necessariamente o que causa insegurança jurídica ou o que causa mais discricionariedade judicial, mas permanecer em divergências, quando tribunais e juízes permanecem em desacordos, aí sim pode ocasionar mais insegurança jurídica. Verdade processual é um tema que comenta também nesse segundo capítulo, que eu proponho reflexões sobre se a busca da verdade é um ideal que precisamos perseguir, é um ideal que o magistrado tem como missão, ou não, se seria um ideal inatingível. Concluo que é um ideal inatingível. Não há como, a partir do processo judicial, nós nós buscarmos a verdade, nós encontrarmos uma verdade, uma vez ser inatingível, muito mais inatingível por meio de um processo judicial, que tem limites, que tem princípios a observar, que tem direitos e garantias a observar. Eu não posso ficar voltando a todo momento um processo judicial, voltando para o juiz da primeira instância, quando algo não foi observado, ou como uma parte perdeu o direito de falar, porque não protocolou uma contestação ou um recurso dentro do prazo. Ah, ela perdeu o prazo que é de 15 dias úteis. Ela protocolou no 30º dia, perdeu o prazo, não há como voltar. Essa é a regra do jogo. São as regras do jogo do direito, né? Essas são as regras presentes em um processo judicial. Tá? Então é preciso respeitar. E também comenta a teoria da única resposta correta, que não é só de Ronald Dworkin. Essa teoria que muito se fala que é só de Ronald Dworkin, mas não é só do Dworkin. Também há outros autores que discorrem sobre essa teoria. Por exemplo, Lenny Streck, que fala sobre uma resposta constitucionalmente adequada ou hermeneuticamente adequada à Constituição Federal. Resposta constitucionalmente adequada à Constituição Federal. Também trago na minha tese de doutorado o que professores já discorreram sobre nove teorias a respeito do que é a resposta correta no direito. O que é resposta correta no direito? E aqui, só olhando aqui no meu material, também comento sobre os pressupostos teóricos de Ronald Dworkin, que eu utilizo na minha tese de doutorado, os seguintes pressupostos teóricos do professor Dworkin, que é um teórico e filósofo do direito, nascido nos Estados Unidos da América, em 1900, se não me engano, 1931, e falecido em 2013. Importante teórico e filósofo do direito, que nós precisamos cada vez mais estudar suas teorias no âmbito do direito, não só da filosofia, mas no âmbito do direito também. Os pressupostos teóricos que eu utilizo: direito como integridade, presente muito na obra O Império do Direito. Vejam, na minha tese de doutorado, utilizo basicamente 3 livros do professor Ronald Dworkin. Então, não utilizei o livro mais recente dele. Tem um livro mais recente ainda do que esse, mas o livro mais recente dele, que é o Justiça para Ouriços. Esse livro realmente não constou como uma das obras para a minha tese de doutorado. Esse livro realmente não constou. Mas eu utilizo basicamente o livro O Império do Direito. O Império do Direito. Se você ainda não teve chance de ler ou de comprar, adquira esse livro, que é muito interessante, que é muito importante também para as nossas reflexões enquanto profissionais do direito. Outros 2 livros que eu utilizo do professor Ronald Dworkin é o clássico Levando os Direitos a Sério, né? E também o livro Uma Questão de Princípio. Em ordem cronológica, primeiro vem o livro do professor Dworkin, Levando os Direitos a Sério. Depois tem o livro Uma Questão de Princípio.
Depois desses dois livros tem a obra O Império do Direito. Então, O Império do Direito é uma obra posterior a Uma Questão de Princípio e ao livro Levando os Direitos a Sério. Então, direito como integridade, tá? O direito como integridade que eu utilizo, que é tratar o direito como se fosse uma construção social, como se fosse uma prática social interpretativa, uma prática social que é argumentativa. E para o professor Dworkin, ele falar sobre, ele construir a teoria do direito como integridade, ele utiliza o que ele chama de teorias rivais para contrabatê-las, né? Para que o direito como integridade faça uma contra-argumentação a essas teorias, que é o convencionalismo, e o pragmatismo jurídico norte-americano. Além do direito como integridade, também utilizo as atividades empreendidas pelo juiz Hércules. É importante a gente notar que o juiz Hércules é um juiz ideal, é um juiz filósofo, é um juiz mítico. Então, Ronald Dworkin não acredita, e ele coloca isso expressamente em sua obra, apesar de muitas pessoas criticarem, ele não acredita que esse juiz possa existir de verdade. É um juiz ideal, não é um juiz real. Não existe um juiz com a sagacidade e capacidades sobre-humanas de que iguais o juiz Hércules, que é uma criação de Dworkin, Então, eu estou de acordo com outros autores que discorrem sobre a teoria de Dworkin, de que esse juiz Hércules, na verdade, se trata de um modelo de decisão. É um modelo de decisão. É uma metáfora. É um modelo de decisão que Dworkin pede aos juízes que sigam na medida do possível. Na medida do possível. É claro que vai ser muito difícil saber todo o sistema jurídico de cor, saber toda a jurisprudência no direito brasileiro. Veja, o direito brasileiro é muito complicado. Não é igual ao direito americano, não é igual ao direito inglês. Aqui tem muitas complicações, aqui tem muitas complexidades. Por quê? Porque tem tantas complexidades, tantos problemas. Aí eu bato na tecla, principalmente por conta da discricionariedade judicial. Não é porque existem muitas leis, não é porque existem muitas leis federais, leis estaduais, leis municipais, atos normativos, jurisprudência a seguir e a observar e a saber, mas é porque tem muita discricionariedade judicial e muda a jurisprudência. E muda o que precisamos que a jurisprudência e que os tribunais façam, que os tribunais sigam. Quer ter jurisprudência estável, íntegra e coerente. É o que o artigo 926 do novo Código de Processo Civil, já não tão novo assim, o CPC 2015, pede, orienta, determina para que os tribunais façam. Mas ainda continuamos com decisões discricionárias, fruto de padrões extrajurídicos, fruto do que um juiz ou um tribunal acha que é o mais correto, acha que é o certo, acha que é a moral, acha que é o melhor, acha que por conta da moralidade ou de outros subjetivismos, ou ao final, arbitrariedades, acha que é o mais correto para determinado caso jurídico, algum caso concreto. Então, vejam, o juiz Hércules é mais um modelo de decisão e não um método correto ou um juiz solipsista, um juiz que está ali sozinho a julgar os casos. Não é assim que Dworkin pensa. E eu coloco isso na minha tese de doutorado no segundo capítulo, desde que eu estou falando do segundo capítulo, tá? Nesse momento, já passando, com certeza já está mais do que os minutos de uma apresentação de tese de doutorado. Possivelmente são 20 minutos, normalmente são 20 minutos para que os professores pedem para que o aluno ou o pesquisador ele faça uma apresentação. Não pode ser tão longa, mas eu estou aproveitando aqui para a gente comentar um pouco mais sobre a tese de doutorado que eu proponho aos senhores e às senhoras. Também comento sobre romance em cadeia, um outro pressuposto teórico de Dworkin, que junto com o direito como integridade forma uma blindagem contra a discricionariedade judicial. Romance em cadeia, simplesmente assim, a grosso modo, é aquilo que o Dworkin pede, é o que o Dworkin escreve,
que se trata de um grupo de romancistas, né, escolhidos para que façam uma obra, né, uma obra não a várias mãos, mas em uma única mão. Então, vai ser uma obra em que o conteúdo não pode mudar de uma forma radical. Se um romancista escolhido para escrever um capítulo começa a escrever sobre, vamos dizer assim, comédia, sobre comédia, o próximo romancista, o próximo escritor que vai escrever o outro capítulo, não pode perder esse conteúdo, não pode perder essa nuance, não pode trazer a comédia como um terror, vamos dizer assim, ou um suspense. Então não pode fazer daquilo que se começou como comédia, fazendo nesse novo capítulo que se trata de um suspense ou um terror. Mas algumas nuances, alguns certos elementos, esse romancista que vai escrever um novo capítulo, ele pode adequar, ele pode trazer algum conteúdo para que seja sempre o mais possível, um pouco, perdão pelo português ou pela redundância, melhor do que aquele que o romancista anterior escreveu no capítulo anterior. Basicamente assim, né? Escrever um novo capítulo, mas sem perder o roteiro escrito pelos outros autores. E se a gente trocar, então, romancista por juízes, veja, então, a importância dessa metáfora que é o romance escrito em cadeia que o Dworkin ele escreve em suas obras e pede para que os juízes também sigam essa teoria, esse pressuposto teórico, né? E olha a importância e a complexidade que é desse empreendimento, né? Dessa atividade. Difícil? Claro que é. Dworkin sabe disso. Mas precisamos também olhar com essa visão. Precisamos seguir esses pressupostos. E aí eu termino o segundo capítulo comentando sobre a única resposta correta, que na verdade não se trata de uma resposta aqui e agora, né? Não se trata de uma essência jurídica. Eu entendo, e assim como outros autores também do direito brasileiro entendem, é mais um modelo de decisão, né? É uma construção argumentativa. É aquilo que Dworkin pede para que possamos fazer, tá? Eliminando o positivismo jurídico dessa análise. O positivismo jurídico, ele peca, e um dos grandes problemas do positivismo jurídico é quando ele discorre que, na falta de regras específicas a regular um determinado caso concreto, o juiz estaria, então, livre para criar direito, para, então, fazer julgar esse determinado caso concreto como ele se sentir melhor. Ou seja, usando aquilo que Dworkin fala, que é o poder discricionário em sentido forte. Esse é um dos grandes problemas do positivismo jurídico que Dworkin também coloca em sua obra. Vejam só, estamos discorrendo sobre primeiro capítulo, segundo capítulo, faltam mais 2 capítulos para chegar na conclusão. Terceiro capítulo, que aqui é interessante, que eu não cheguei a comentar com os senhores, que eu tinha falado na introdução, mas eu não cheguei a comentar com o senhor sobre a introdução. Eu propus e fiz isso, um questionário para que os juízes do Estado do Espírito Santo, né, então foi encaminhado esse questionário para os magistrados do Estado do Espírito Santo, também desembargadores daqui do meu estado, respondessem esse questionário. Então, fiz uma pesquisa de campo para saber como que o juiz julga como que o juiz julga um processo, um caso concreto, né? Foram 40 perguntas que nós fizemos e também um espaço no final para o magistrado ou magistrada colocar alguma crítica ou sugestão de melhoria para o Poder Judiciário, né? Então, nessa pesquisa de campo, que aqui na minha tese de doutorado está na página 158, tem o seguinte título: Como é a construção judicial? Como é a construção judicial? Ou seja, como ela é realizada, como é feita na prática, como ela é adotada pelo magistrado brasileiro. Claro que a gente colocou aqui, a pesquisa foi para os magistrados capixabas, né, do Estado do Espírito Santo, mas podemos pensar também em um aspecto mais global, mais nacional, dada a relevância
apontada pelo juiz aqui do meu estado do Espírito Santo. Então, o título é: Como é a construção da decisão judicial? Uma análise a partir de pesquisa de campo sobre como é produzida a decisão judicial e quais são os problemas enfrentados pelo órgão julgador nessa tarefa. O que foi observado? Primeiro, como que foi realizada essa pesquisa? Que foi do tipo qualitativa, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela mede mais o conteúdo das respostas, ao contrário da pesquisa quantitativa, que mede mais a quantidade de respostas que foram dadas. Basicamente, essa é a diferença. Então, foi feita uma pesquisa qualitativa, feita pelo Google Formulários, então na plataforma do Google, Google Formulários. As respostas foram anônimas, não foram colhidos dados pessoais dos juízes, muito também por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também para não coletar dados pessoais, para que não pudesse haver algum tipo de identificação, de alguma coisa nesse sentido. Nós não queremos identificar o juiz, nós queremos ver quais são as respostas para as perguntas que nós propomos na pesquisa de campo, que na minha tese de doutorado, no apêndice A, então lá na página 300 mais especificamente na página 317, tem essas perguntas do questionário. Então, como que o juiz enxerga a tomada de decisão judicial e quais são os problemas enfrentados por ele, inclusive problemas extrajurídicos, né? O que mais atrapalha, o que mais influencia os juízes e também desembargadores foram encaminhados. A pesquisa foi encaminhada também para os desembargadores, quais são os problemas que eles enxergam. Período de realização da pesquisa foi de 27 de maio de 2021, tá? Até 15 de outubro de 2021. Então, foram quase 5 meses, teve tempo suficiente para que os juízes pudessem responder. Ao todo, 42 magistrados do Espírito Santo responderam. 42 magistrados ou magistradas do Estado do Espírito Santo responderam. O que foi observado? Perfil deles, perfil do juiz. Casado, né? Então, a maioria das respostas foi nesse sentido. Casado, natural de Vitória, Espírito Santo, né? Aqui da capital mesmo. Possui título de pós-graduação lato sensu em Direito. Não leciona em faculdades de Direito, tá? Então, não é professor. E escolheu a magistratura, ou seja, escolheu o concurso público, escolheu prestar concurso público para a magistratura por vocação e estabilidade. Então, por vocação e estabilidade. Média de processos para cada juiz, que foi observado. Mais especificamente, 4.048 processos para cada juiz. Tá? 4.048 processos para cada juiz. Interessante que nas respostas, 2 juízes colocaram que tem em média 12 mil processos na vara. Então, se a gente retirar essas duas respostas, a média de processo entre os juízes que foram pesquisados cai para 3.000, algo assim, 3.000 processos por cada juiz. Veja que a média nacional, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é em torno de 5.000 a 6.000 processos. Então, é um pouco menor que a média nacional. Fatores externos que atrapalham o juiz. Primeiro, fatores externos que atrapalham o quê? Eles elaborarem as decisões judiciais, né? Nosso foco, então, é a decisão judicial. O objeto da tese de doutorado, se for assim dizer, é a decisão judicial. Então, por isso é importante pesquisar o sujeito que produz a decisão judicial, que é o juiz de direito. Fatores que atrapalham, então, ele a produzir decisão judicial. Primeiro, grande fator que atrapalha o juiz de direito a elaborar a decisão judicial: acúmulo de serviços, ou seja, quantidade de processos judiciais. Quantidade de processos judiciais é o que atrapalha, é o primeiro fator que atrapalha o juiz de direito a produzir a decisão judicial. Segundo grande fator, olha só, aí é interessante para os advogados que estão nos ouvindo e advogadas: visitas constantes de advogados ou partes, né? Visitas constantes
dos advogados ou partes, tá? Constantes. Não são visitas esporádicas ou uma situação que o advogado precisa despachar com o juiz para esclarecer algum ponto da causa, alguma coisa nesse sentido. São as visitas que são feitas constantemente. Terceiro grande fator que atrapalha os juízes de direito a produzir a decisão judicial, a infraestrutura precária. E também, empatado com esse fator, a quantidade de audiências. A quantidade de audiências que os juízes precisam realizar. Respostas marcantes. Anotem isso. As respostas marcantes que eu identifiquei na pesquisa de campo, muito embora teve muitas respostas interessantes para reflexões. Esse capítulo 3, por exemplo, só para dar uma ideia aos senhores e às senhoras, tem 57 páginas, que é o capítulo onde a gente traz as reflexões sobre as respostas que foram dadas e também trazemos também as respostas das perguntas. Tá? Então, tem 57 páginas. Tem muito material interessante para a gente refletir, tem muito material interessante para problematizar. Muito importante a gente ler essa parte da tese de doutorado que eu proponho. Veja só, então continuando aqui. Respostas marcantes. Coloquei 3 só, 3 para a gente resumir, para a gente ficar nessa por enquanto, mas podem ler, podem refletir sobre outras respostas que tem aqui no material, que é muito importante. Inclusive, pelo Google Formulários, aqui os senhores e as senhoras não vão conseguir ver, mas a gente coloca gráficos, tá? A gente coloca gráficos na tese, porque eu imprimi preto e branco, mas na tese tá colorida, vai ficar colorida, que aí é muito interessante ver os gráficos também, que nós... Opa, tô até amassando aqui, tenho um cuidado enorme, não gosto de amassar livro, nem outras apostilas ou outras coisas. Imagina amassar a nossa tese, né? Não pode, não pode. Então tem gráficos, tá? Com cores, aqui não ficou colorido, mas muito interessante você verificar os gráficos com as cores. Respostas marcantes. Fala aí, Vitor. Olha só, 47,6% dos magistrados que participaram da pesquisa, então 47,6%, quase a maioria, quase a metade, né? Quase a metade. Vamos dizer assim, quase a metade. Concordam parcial ou totalmente. Por que parcial ou totalmente? Essa pergunta que eu fiz era para marcar entre as opções 0 a 5. Então, eu coloco uma frase e nessa frase o participante da pesquisa, o juiz de direito, ele precisava marcar um número entre 0 a 5, sendo que o número 0 era indiferente, ou seja, sou indiferente a essa pergunta. Para mim, tanto faz, tanto fez, e segue a vida, segue o rumo. E também tinha a opção de 1 a 5, sendo que 1 era o discordo totalmente. Discordo totalmente com essa frase. Não concordo, tenho raiva de quem sabe. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. E o 5 era concordo totalmente. Eu adoto isso na minha visão, adoto isso nas minhas sentenças, eu concordo muito com isso, tá? Então, o 5 era concordo totalmente, o 1 era discordo totalmente. E aí tinha o 2, que vamos dizer assim, era discordo parcialmente. O 3, que era, olha, nem discordo, nem concordo, estou no meio caminho. Diferente do 0. O 0 é totalmente indiferente. Não quer nem saber. Para mim tanto faz, tanto fez. O 3 é, tem certas vezes que eu concordo, tem certas vezes que eu discordo, né? O 4 seria, então, o concordo parcialmente, e o 5 seria o concordo totalmente. O 5 seria o concordo totalmente. Então, voltando, 47,6% concordam parcial ou totalmente, ou seja, marcaram a opção número 4 ou a opção número 5, de que, quando não encontram regra específica na lei ou na jurisprudência sobre o caso em exame, fazem o julgamento conforme sua consciência.
Então, quase metade dos juízes denotam, às vezes até sem querer, porque a pergunta que foi feita foi no seguinte sentido: quando não encontro regras, eu estou lendo aqui no material, tá, gente? Quando não encontro regra específica na legislação ou jurisprudência sobre o assunto, vírgula, julgo o caso conforme minha consciência. Pode ser que a gente tenha feito uma pegadinha para os juízes que estavam respondendo a pergunta? Pode ser, pode ser. Do tipo, olha, você vai julgar então conforme sua consciência. Sua consciência mandar, mas sua consciência está tranquila, sua consciência sabe o que é o direito, sabe como julgar, tem consciência do que é o melhor para a sociedade. Mas vejam, para a nossa tese do doutorado, isso é um problema. É um problema, tá? Porque aqui tem um viés positivista, mas não positivista, e é bom explicarmos aqui, a gente não pode rotular uma pessoa por seguir a lei que ela é um positivista, como um rótulo, como algo negativo, como algo ruim, pernicioso, trágico. Quem segue a lei, e a gente quer rotular como positivista, não há mal nisso, e até é bom. E nós precisamos atuar em conformidade com as leis. Claro, claro. Mas vejam, se o juiz começa a seguir a sua consciência, qualquer coisa pode aparecer. Ou seja, padrões extrajurídicos, como aquilo que a gente repetiu, que é a grande crítica também do professor Lênin Streckler. Ele tem um livro, está aqui no cantinho. O que é isto? Decido conforme minha consciência. Né? O que é isto? Decido conforme minha consciência. Vejam, o juiz não pode adotar padrões extrajurídicos. Olha, mas não tem direito para ele julgar, não tem lei para ele julgar, não tem regra específica. Por isso que nós precisamos de um procedimento de construção da decisão judicial, que é o que, e também a teoria que eu desenvolvo no 4º capítulo, que é o próximo capítulo, da tripla dimensão de coerência da resposta judicial. Não é porque não existe uma regra específica que o juiz já pode, opa, virou oba-oba, eu vou julgar conforme a minha consciência. E eu sei o que é o melhor para o caso jurídico. Eu sei o que é melhor. Eu já julguei mais de 1000 casos. 4.000 processos. Tem na vara, a média. 4.000 processos. Imagina a quantidade de sentenças que o juiz produz. Por isso, vejam só, nós não estamos aqui na tese de doutorado só criticando o juiz, só criticando a atividade dele. Nós precisamos também buscar o quê? Uma forma empática. E a empatia é olhar com os olhos do outro. Eu preciso também sentar na posição do juiz, vamos fazer uma brincadeira aqui agora, ó. Opa! Agora eu sou o juiz. Sou um juiz de direito. Estou aqui na posição de juiz de direito. Quais são os problemas que me afligem? Quais são os problemas que eu enfrento na minha tomada de decisão? O que eu penso que pode ser melhor? O que eu penso que pode melhorar? Por isso a pesquisa de campo, para ouvir o que o juiz tem para falar sobre os problemas do Poder Judiciário, sobre o que ele passa. Eu não posso criticar só por criticar. Eu não posso só tornar teoria e falar, opa, a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial, ou simplesmente teoria da resposta triplamente coerente, é melhor para os problemas do judiciário. Pronto. Não é só isso. Não é assim. Eu preciso ver o que o juiz enfrenta. Eu preciso ter essa forma mais empática. Então, por isso foi essencial fazer pesquisa de campo. Por isso foi essencial ouvir os juízes. Eu, de verdade, queria ter ouvido mais os juízes. Eu queria ter que tivessem mais participações. Encaminhei para grupo de WhatsApp, encaminhei diretamente para juízes, encaminhei para o presidente do Tribunal de Justiça daqui do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Foi feita
uma pesquisa formal e institucional, encaminhando para os contatos de cada juiz, mas a gente teve 42. 42 juízes e juízes, para mim, tá um ótimo tamanho. Para mim tá ótimo, para saber quais são as dificuldades que eles enfrentam, para saber o que eles pensam sobre a tomada de decisão judicial. Poderia ser mais? Poderia, mas já está ótimo. Então, precisa ter essa forma empática. Eu preciso ouvir eles. E nós ouvimos. Mas tem um problema. A gente volta num problema. Qual é o problema? O juiz não pode julgar conforme sua consciência. Não pode desrespeitar o que foi produzido no passado, ou princípios a observar, mesmo diante de casos concretos que não têm, à primeira vista, uma regra específica a nortear o caso. Então, por isso é importante. Então, vamos comentar. Na tripla dimensão de coerência, a segunda dimensão, que é a coerência procedimental. É preciso respeitar o procedimento. A decisão é um procedimento. O que o juiz observou durante o procedimento? Como que ele julgou o caso? Foram chamados amigos curiae para trazer mais debate ao processo? As partes foram ouvidas? As provas foram colhidas? Etc, etc, etc. Tá? Então, essa resposta foi preocupante. Duas outras respostas que marcaram, mas caminhou até num sentido de que antes a gente pensava que era algo, mas a gente notou que os juízes responderam diferente do que a gente tinha pensado antes. Vejam só, 42,9% dos entrevistados discordam totalmente da ideia de que o juiz primeiro precisa decidir para depois buscar a fundamentação para sua decisão judicial. Lembram de uma fala de um ministro, hoje já aposentado, do Supremo Tribunal Federal, que ele primeiro decide e depois busca a fundamentação? 42,9% dos entrevistados, dos juízes de direito, discordam totalmente dessa ideia. Ponto positivo. Ponto positivo para ter um combate à discricionariedade judicial. Tá? Outra resposta marcante, que também surpreendeu positivamente a gente, foi que 40,5% dos entrevistados, então quase também a metade, veja que essas três respostas marcantes que estou falando aqui com vocês, a gente não teve uma maioria absoluta, né? Mas estou colocando aqui qual foi a grande parte das respostas. Então, nesse caso, 40,5% discordam totalmente da ideia de que as preferências pessoais do juiz e seu ponto de vista pessoal fazem parte da fundamentação das decisões judiciais que proferem. Olha só, esse caso pode até ir de encontro ao que foi respondido na primeira resposta que eu coloquei aqui para vocês, sobre a questão de decido conforme minha consciência, né? Nesse caso aqui, 40,5% discordam totalmente de que as preferências pessoais do juiz, as preferências pessoais, então, dele mesmo, não fazem parte da fundamentação. Mas a partir do momento de que o magistrado concorda que, quando não encontra uma regra específica na lei ou na jurisprudência, tem que decidir o caso conforme sua consciência, logicamente vai trazer, no meu ponto de vista, as preferências, então, pessoais do magistrado, seu ponto de vista pessoal, em detrimento do direito vigente ou do que a gente pede para que o juiz possa produzir a decisão judicial. Chegamos, então, meus caros, finalmente no quarto capítulo, né? Lembre que a tese foi estruturada em 6 partes: introdução, conclusão, primeiro capítulo, que discorremos sobre, que é uma parte mais conceitual da tese, tá? Discorremos sobre problemas de linguagem no direito, sobre o aguilhão semântico que Ronald Dworkin traz em suas obras, que é importante a gente já compreender no primeiro capítulo. Também discorremos sobre hermenêutica, interpretação jurídica, sobre ativismo judicial, sobre discricionariedade judicial. Muitos dos subcapítulos nesse primeiro capítulo traz o título O que é
determinada coisa. Então, para a gente não cair em possíveis problemas semânticos ou discordâncias ao longo da tese de doutorado. O primeiro capítulo, então, falamos sobre isso. O segundo capítulo, nós falamos sobre desacordos no direito, verdade no processo e também sobre a teoria da única resposta correta e mais os pressupostos teóricos de Ronald Dworkin que utilizamos para a nossa tese. Que para a nossa tese, basicamente, vamos voltar a eles no quarto capítulo, tá? No quarto capítulo. Terceiro capítulo, então, falamos sobre a pesquisa de campo. O que na verdade, como é construída a decisão judicial. Então, nós ouvimos os juízes do Estado do Espírito Santo, foram 42 juízes que participaram da nossa pesquisa e tem respostas muito interessantes, muito marcantes aí nesse capítulo. E agora, finalmente, a gente chega no quarto capítulo, né, caminhando para a conclusão, que, como disse aos senhores, a conclusão ela tende a ser mais umas reflexões finais, né, sobre todo essas reflexões, o que nós discorremos ao longo da tese, do doutorado. Então, o quarto capítulo, ele tende a ser mais, propriamente, a tese, né? A tese. Esse quarto capítulo, nós discorremos sobre vários assuntos, né? E precisamos de 80 páginas. Foram, então, 80 páginas escritas nesse quarto capítulo, que tem o seguinte título: Como deve ser a construção da decisão judicial. Estou lendo aqui no material, tá? E também aqui na tese do doutorado. Como deve ser a construção da decisão judicial. Veja que no terceiro capítulo, o título era Como é a construção da decisão judicial. Então, vamos ouvir os juízes e juízes. Agora, no quarto capítulo, nós já temos isso em mente, as pesquisas e as respostas da pesquisa em mente. Nós propomos, então, como deve ser a construção da decisão judicial. Interrogação. Sobre a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial e apresentação de tentativas de resolução de problemas judiciários práticos, entre parênteses, rumo a uma teoria geral da decisão judicial. Fecha parênteses. Lembra que na introdução e no primeiro capítulo também, nós discorremos, queremos também tratar sobre isso, não só sobre teoria. Não é a proposta dessa tese de doutorado só ficar no plano da teoria. Então, por isso que, além da teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial, ou simplesmente teoria da resposta triplamente coerente, nós também propomos sugestões práticas e, além disso, propostas de leis para melhorar a produtividade do judiciário, diminuir possíveis problemas ligados à discricionariedade judicial e tornar, sabe o quê? Mais concretizável as ideias dessa tese. Mais concretizável, seja mais que a gente consiga concretizar todas as ideias que nós colocamos aqui na tese. Porque senão vai ser uma tese simplesmente para, desculpa a expressão, mas para encher prateleira de livro, de biblioteca ou livraria. Né? Para encher prateleira, para ser mais uma teoria que, apesar de pode até haver muitas leituras, mas pouca reflexão prática, pouca relevância prática, pouca relevância para resolver problemas do direito. Problemas do direito não são só teóricos, tem problemas da prática, tem problemas que os juízes nos apontaram, tem problemas que, com esses livros e muitos outros livros que estão aqui nos armários, mas principalmente esses livros aqui, que nos trouxeram autores como Flávio Pedron, Jorge Dabud, Lênin Streck, Leonardo Schmitz, Alexandre Cora e vários outros autores também que nos trazem problemas sobre discricionariedade judicial, sobre decisões ativistas e, principalmente, também Ronald Dworkin como nosso norte teórico, nossa base, nosso norte teórico. Tá? Então, foram também refletidas questões práticas. Primeiro, nesse capítulo 4, já é a tese, né? É o último capítulo da tese, nós discorremos sobre a teoria da tripla dimensão de coerência. Anotem isso.
Essa é a proposta que nós fizemos na tese. Uma principal proposta teórica. Teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial. É o primeiro subcapítulo dentro dessa parte. Depois, nós já falamos, dissecamos e contra-argumentamos algumas críticas, possíveis críticas à tese. Logicamente, outras críticas vão surgir? Lógico, claro. Todo trabalho científico que preza por ser científico vai ser criticado, porque a gente precisa colocar os trabalhos à prova. À prova de possíveis críticas, nós precisamos aumentar o debate, aumentar a dialeticidade. E por isso a gente usa o método dialético. Por isso, na pesquisa, a gente usou o método dialético também para aumentar as reflexões nessa parte. Terceiro subcapítulo foi até uma proposta do professor Cassius Guimarães Chay, professor do PPGD-FDV, e ele nos perguntou o seguinte: como que você vai aplicar essa teoria, Vitor? Como que você vai aplicar essa teoria? Então, nós temos um subcapítulo em torno de 20 páginas que pegamos 3 casos concretos para tentar aplicar a teoria, mas casos concretos que ainda não teve decisão final, não teve uma decisão da última instância ou de uma outra instância de tribunais superiores, né? Não teve trânsito em julgado ainda desses casos. No quarto subcapítulo, nós apresentamos sugestões de ideias e atitudes para as atividades judiciárias rumo à construção da decisão judicial. Então, ideias e atitudes para os juízes seguirem, que nem precisa de uma reforma legislativa ou alguma lei nesse sentido para concretizar essas ideias e atitudes. E o quinto subcapítulo, dentro desse capítulo, fala sobre as propostas de lei, né? Nós apresentamos propostas legislativas para tentar aumentar a eficiência do judiciário, diminuir possíveis problemas ligados à discricionariedade judicial e tornar mais concretizável as ideias desta tese. Primeiro, o que não é a resposta triplamente coerente? O que não é a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial? Ela não é congruência, ou seja, princípio da congruência, né? Lembram lá de teoria geral do processo, lá do processo civil? Ela não é congruência da decisão judicial com o que foi pedido pela parte. Lembra? Sentença infrapetita, extrapetita, ultrapetita. Ela não é isso. Não é também coerência entre os elementos estruturais da decisão. Uma coerência entre o relatório, eu acredito muito, desculpa, estou mirando aqui na caveirinha, não é caveirinha não, estou falando sobre o relatório. Eu acredito muito na importância do relatório para as decisões judiciais. Muito importante o relatório, tá? Mas a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial não é congruência entre os elementos estruturais da decisão, da sentença também. Ou seja, relatório, fundamentação e dispositivo, né, e conclusão. Não é isso. Não é também coerência do ordenamento jurídico. A coerência, aí esse termo coerência, não é coerência do ordenamento jurídico. Não é uma proposta visando eliminar as antinomias, né? Ou seja, aqueles problemas de normas incompatíveis entre si. Também não é teoria da verdade como coerência, que discorremos, muito embora resumidamente, no segundo capítulo, né? Sobre as teorias da verdade. Teoria da verdade como correspondência, teoria da verdade como coerência e por aí vai. Não é também só coerência como dever dos tribunais. Lembra do artigo 926 que falamos anteriormente? Não é só, então, a coerência que os tribunais precisam ter e também a jurisprudência desses tribunais. Não é também a teoria da resposta constitucionalmente adequada de Lênin Streck e também, vejam só, não é só resposta correta de Ronald Dworkin. Então, nessa parte do capítulo, eu trago algumas críticas, embora pontuais, embora pequenas, embora bem não é que não sejam críticas fortes, mas são críticas bem pontuais, não são críticas
contra toda a teoria de Lenz-Streck, nem contra toda a teoria da resposta correta de Ronald Dworkin, mas a teoria da resposta triplamente coerente não é sinônimo de teoria do Lenz-Streck, nem sinônimo de teoria do professor Ronald Dworkin. Então vejam só, nós temos então, só um instante, continuando, então vejam só, não na verdade, a tripla dimensão de coerência, então, logicamente, pelo nome, tem 3 dimensões. E o juiz deve seguir deve preencher ou seguir, né, essas 3 dimensões. Se seguir só uma, não estará em conformidade com a teoria da tripla dimensão de coerência. Então, pode ser que essa resposta produzida só com observância de um plano da coerência pode ser que seja uma resposta que tenha problemas de discricionariedade judicial, ou que adote padrões extrajurídicos, decisão ativista, ou, enfim, pode ser que até consiga atingir a nossa proposta, mas a nossa proposta é seguir as 3 dimensões de coerência da resposta triplamente coerente. Primeira dimensão de coerência, coerência funcional, ou seja, na minha visão, essa reflexão sobre a coerência funcional foi muito legal, foi muito interessante a gente ter colocado isso na tese, porque também juntamos reflexões do plano do direito administrativo. Por quê? O que é o juiz? O que é o magistrado? Qual a função que ele desempenha no ordenamento jurídico brasileiro? Ele é um servidor público. Um servidor público. Só um instante. Continuando. Possivelmente a luz vai apagar aqui, mas estamos tudo sob controle. Né? Estamos aqui com uma outra luz. Podemos continuar. Coerência funcional. Deixa eu só voltar a explicar. Coerência funcional. A decisão da tripla dimensão de coerência da resposta. A teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial tem 3 dimensões, 3 planos que o juiz deve seguir. Coerência funcional, coerência procedimental e coerência material. Tá? E coerência material. Voltando à análise da coerência funcional. Então, o juiz é um servidor público. O juiz é um servidor público e não um agente político. Vejam só, encontramos em certas doutrinas do direito administrativo e também de outros ramos do direito, discorrendo que o juiz é um agente político, o que estaria, então, abarcado, ou seja, às vezes, o cargo que ele ocupa e a função que ele ocupa se assemelhasse com a de um vereador, com a de um deputado estadual, com a de um prefeito, que, na verdade, esses cargos são agentes políticos. Essas pessoas são agentes políticos, né? Precisam ter certa discricionariedade em algumas atividades. O juiz não. O juiz é servidor público. Ele, então, como servidor público, vejam só, lendo aqui no nosso material, para a gente ficar mais... saber mais de como é a coerência funcional. A interpretação jurídica deve ser aquela, portanto, no sentido de ser o ato do servidor público investido do poder jurisdicional dado pelo Estado, em nome do Estado e da comunidade política de que está inserido, proferir manifestação no processo judicial. Esse capítulo 4, e eu discorro também sobre a coerência funcional, o capítulo 4 está na página 216 da nossa tese, e a coerência funcional está na página 231, o núcleo importante do que eu discorro sobre a coerência funcional. Permita-me ler para os senhores? Permita-me ler para os senhores e as senhoras. Olha só, vejam só.
Dentro da primeira dimensão da coerência da resposta judicial, o magistrado deve ser coerente com a profissão que ele exerce, ou, em outras palavras, coerente com a natureza jurídica, da função jurisdicional que exerce, fecha parênteses. De ser, antes de tudo, um servidor público que interpreta, aplica a legislação vigente. Vejam só, tinha já comunicado para vocês que ia faltar luz, acabou faltando mesmo, mas vai ser temporário. Vamos continuar aqui. Temos aqui a nossa outra luzinha aqui para nos ajudar, né? Então, voltando. De ser, antes de tudo, um servidor público que interpreta e aplica a legislação vigente e a Constituição Federal, sem poder inaugurar na ordem jurídica, sem atuar por convicção própria, com liberdade funcional, sem inventar teses, produzir direito convencional ou criar leis posteriormente para um determinado caso concreto. Nem pode exercer às vezes e funções de agentes políticos, que os juízes não são agentes políticos. Agentes políticos como são os chefes do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo. Ponto. Significa dizer que a interpretação jurídica que o magistrado empreenderá nos casos concretos a ele submetidos não deve ser uma interpretação qualquer, ou que leve em conta suas escolhas e preferências pessoais, sua vontade, sua ideologia política ou crença religiosa, sua noção sobre moral, enfim, que adote padrões extrajurídicos. A interpretação jurídica, e aí repito o que eu tinha falado aqui anteriormente, a interpretação jurídica deve ser aquela no sentido de ser o ato do servidor público, investido do poder jurisdicional dado pelo Estado, para, em nome do Estado e da comunidade política de que está inserido, proferir manifestação no processo judicial, observando também o que? As outras duas dimensões de coerência da resposta judicial triplamente coerente. Vitor, e no plano da coerência procedimental? Aqui é importante o procedimento. Então, temos a importância do procedimento, né? Temos dois planos aqui na questão da coerência procedimental. Um plano mais normativo, ou seja, mais processual, né? Ou um caminho, né? a ser seguido, de ser a decisão um procedimento. A decisão é produzida durante todo o procedimento, e não apenas quando o magistrado profere a sentença, ou quando profere seu voto em determinado acordo. Então, a todo momento, o juiz está fazendo o quê? Está interpretando, está já construindo a sua decisão durante todo o procedimento. Ele ouve as testemunhas, já está ali se convencendo sobre alguma situação. Ele ouve peritos, ele vê argumentações, ele vê provas, ele analisa as provas, ele valora as provas. Durante todo o procedimento, chega aqui na decisão, ele já está convicto sobre determinados pontos que foram, durante todo o procedimento, todo o iter procedimental, foram levados em consideração pelo magistrado. Tá? Então, por isso que a decisão é procedimento. A decisão é procedimento e também no plano filosófico e no plano metafórico filosófico. E aqui eu tenho Ronald Dworkin. E aqui nós trazemos as teorias, os pressupostos teóricos, na verdade, de Ronald Dworkin, que o juiz deve atuar em conformidade com o modelo do juiz Hércules e o procedimento para escrever um romance em cadeia. Tá? Então, essas metáforas de Ronald Dworkin também estão aqui presentes na nossa tripla dimensão de coerência, no plano da coerência procedimental. Seguimos aqui ainda sem luz, coisas que acontecem, tá? Acontecem com a gente, acontece também com os juízes,
acaba a luz no fórum, acaba a luz no seu ambiente de trabalho, acaba a luz no escritório de advocacia, acaba a luz na faculdade. Isso, então, a gente precisa fazer o quê? O brasileiro precisa, então, buscar soluções com o que a gente tem. Buscar soluções com aquilo que a gente tem, tá? Não tem nada a ver com a tese de doutorado, isso que eu estou falando, mas tem a ver com a sua vida. Vamos seguir lá. Coerência material, que é o terceiro plano de coerência, da resposta triplamente coerente. O que eu peço para que o juiz observe, para que os tribunais observem? Primeiro, a coerência funcional. Então, primeiro, o juiz precisa internalizar isso, de que ele é um servidor público, ele não é um agente político, ele não é um super-homem, um super-herói, ele não é um agente transformador da sociedade, ele não é um agente que tem a capacidade, que tem o poder de fazer leis, de mudar políticas públicas. Não, o juiz é um servidor público que deve atuar em conformidade com a vontade do Estado Democrático de Direito, com o modelo do Estado Democrático de Direito, seguindo também os princípios, direitos e garantias fundamentais que estão dentro desse modelo do Estado Democrático de Direito, tá? O juiz precisa internalizar isso. Então, primeiro é preciso observar o quê? A coerência funcional. A coerência funcional sendo observada, nós temos, então, as outras duas coerências. Eu não consigo levantar esses dois dedos, vamos levantar, então, só esses dois, tá? Primeiro, coerência procedimental entre essas duas coerências, né? A primeira foi a coerência funcional. Então, segundo, coerência procedimental e a coerência, que eu vou falar agora, coerência material. Essas duas, o juiz pode ir lá e volta cá, ir lá e volta cá, porque não é fácil decidir, não é fácil julgar. Então, muitas vezes ele pode ver alguma situação no plano do procedimento e depois ir no plano do conteúdo, que é o que pede a coerência material, que é a importância do conteúdo para a decisão judicial, a importância do conteúdo para a resposta judicial, que eu trago como um sinônimo de decisão judicial, mas prefiro também usar o termo resposta em homenagem a Ronald Dworkin, que utiliza também o termo resposta. Voltamos. Ó, Ronald Dworkin trouxe luz pra gente. Eita, que bom. Professor Ronald Dworkin, isso aí é para você também. Um grande abraço para você que já está aí perto de Papai do Céu, né? Obrigado pela luz. Vamos voltar. Volta aqui. Coerência material. Então primeiro, nós temos a coerência funcional, precisa ser observada, e a coerência procedimental e material, ela pode ser a procedimental, logicamente, observada primeiro do que a coerência material, mas depois que o juiz vai para a coerência material, ele pode voltar na coerência procedimental de novo, que ele vai verificando até que ponto a decisão está, então, em conformidade com a proposta da nossa tese, porque em algumas situações, nem sempre só a coerência procedimental vai ajudar e vai tornar essa decisão uma decisão que não é arbitrária, uma decisão que não é ativista, uma decisão que não é discricionária. Às vezes pode ter problema, sim, se o juiz só considerar o procedimento. Então, por isso, a coerência material, que o juiz também tem que dar importância para quê? Para o conteúdo da resposta judicial, para o conteúdo da decisão, para o que ele vai colocar na decisão judicial como conteúdo. Ele respeitou o procedimento, viu que a decisão é um procedimento, viu que o romance em cadeia e o modelo do juiz Hércules foram seguidos, foram, na medida do possível, logicamente, foram observados, então vai para a coerência material. Que o que importa é o conteúdo da resposta judicial, que deve dar primazia ao quê? Ao direito como integridade. O juiz precisa ter noção de que o direito não é só texto jurídico, o direito também é interpretação, é construção das práticas sociais, é uma prática argumentativa, é então o direito como integridade, considerando o direito como uma prática social interpretativa, uma prática social argumentativa e construtiva, que vai construindo sempre na verdade, sempre sob a melhor luz da interpretação entre os profissionais do direito, os intérpretes do direito, no caso aí, os magistrados, tá?
Então, deve também ser uma resposta judicial que tenha observância ao dever de coerência e integridade das decisões, né? Que a jurisprudência seja estável, íntegra e coerente, que é o que nos pede o CPC 2015, no artigo 926. Além disso, a decisão precisa proporcionar igualdade entre as partes e segurança jurídica. Precisa, então, proporcionar igualdade entre as partes e segurança jurídica e, por fim, observar princípios, como o princípio, principalmente, o princípio do contraditório, o princípio da cooperação entre as partes, o princípio da fundamentação das decisões judiciais e o princípio da fundamentação das decisões judiciais. Voltando aqui então. E o princípio, eu estava falando sobre os princípios que o juiz deve observar quando estiver analisando e julgando em conformidade com o plano da dimensão da coerência material. Então, os princípios que ele também precisa observar, principalmente, além dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, os princípios do contraditório, da cooperação entre as partes, da fundamentação das decisões judiciais e da duração razoável do processo. Vejam que essa tese de doutorado eu proponho como corte metodológico, muito embora ela possa servir a outras áreas do direito, eu proponho que a minha observação é sobre o direito processual civil. Então, por isso que a todo momento eu falo do Código de Processo Civil, né? As propostas de leis que farei, que eu apresentarei aos senhores e às senhoras, tem muitas propostas que valem também para o direito civil, mas o nosso foco aqui é o direito processual civil, tá? Então é isso, as dimensões da coerência, da resposta triplamente coerente, na coerência funcional, coerência procedimental e coerência material. Já chegando ao final, então, da apresentação desse ensaio da tese de doutorado e a apresentação de como está estruturada a minha tese de doutorado, vejam só, depois que eu apresento a teoria da tripla dimensão de coerência, a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial, eu faço uma contra-argumentação às possíveis críticas contra a tese, né? São 5 críticas possíveis que eu coloco aí, que eu discorro um pouquinho assim, de forma mais resumida. Logicamente, mais críticas vão surgir? Vão, logicamente. Então, em uma futura publicação de um livro, onde eu possa colocar um pouco mais de reflexão, haverá mais debates aí nessa parte. Essa parte está com umas 5 a 10 páginas, não tem muita página não. Depois dessa contra-argumentação às possíveis críticas, nós temos um subcapítulo que é aplicando a teoria, tem em torno de 20 páginas, que eu proponho aos juízes como decidir os casos concretos, né, como deve ser a construção da decisão judicial, que é o título da nossa obra, como deve ser a construção da decisão judicial, aplicando a teoria da tripla dimensão de coerência. Como? Peguei 3 casos reais, 3 casos concretos que existem hoje no Poder Judiciário brasileiro, mas não há trânsito em julgado deles ainda. O primeiro caso foi com o seguinte questionamento: é possível que empresas comercializem dados pessoais, ou seja, dados de pessoas físicas, sem o consentimento delas? E considerando as proibições e os termos que existem na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, eu faço reflexões, né, um caso concreto que pode aparecer mais casos no Brasil. Segundo caso concreto que eu peguei para analisar: pai solteiro pode ter direito à licença maternidade de 180 dias? Pai solteiro pode ter direito à licença maternidade de 180 dias? É um caso que está para o STF julgar. Então, também, aplicando a teoria, eu faço essas análises na minha tese de doutorado. E o terceiro caso, que serviu como exemplo para como aplicar a teoria, é um caso mais massificado, né? Mas a proposta é justamente verificar casos complexos, né? Casos difíceis ou casos inusitados, como são esses dois, né?
Um que diz respeito à LGPD, outro que diz respeito ao benefício previdenciário de um pai solteiro, né, querendo se equiparar ao benefício que uma mãe recebe. E esse caso massificado, que é o seguinte: é devida indenização por danos morais quando a pessoa teve seu nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, vírgula, mesmo quando existem outras anotações legítimas pré-existentes, ou seja, a pessoa argumenta que o banco ele indevidamente negativou seu nome. Normalmente são instituições financeiras, né, que negativam o nome dos devedores inadimplentes. Então, a pessoa argumenta que foi indevidamente negativado e que requer indenização por danos morais. Só que já existem nos órgãos de proteção ao crédito, como é o SPC e o Serasa, outros registros de negativações contra essa mesma pessoa. Então, será que é devido dano moral? Em razão dessa mais uma anotação de negativação do seu nome, que foi, no caso, indevida, né? Chegando ao final, coloco como sugestões práticas, ideias e atitudes aos juízes, das quais não necessariamente precisa, então, de uma lei federal, de um outro ato normativo. São, deixa eu ver aqui, sete. Em resumo, investimento em tecnologia, a área de TI precisa ser investida, é importante esse investimento, como a gente conseguiu analisar, e também com base nas respostas dos juízes que participaram da pesquisa naquele terceiro capítulo. Processo eletrônico, nós precisamos então adotar o processo eletrônico. Aqui no Estado do Espírito Santo não é adotado de uma forma majoritária ou de uma grande parte dos processos judiciais. Muitos processos, e acredito que realmente a maioria dos processos ainda tramitam em autos físicos. Então, processo eletrônico, automatização das atividades que muitas vezes são feitas de forma manual, né, que são principalmente as atividades burocráticas do cartório, de uma determinada vara. Então, a automatização é muito importante, e é interessante que a automatização, ela basicamente vem quando nós temos processo eletrônico. E o processo eletrônico, ele vai surtir mais efeito, e um melhor efeito de uma forma eficiente, né, quando a gente tem investimento em tecnologia. Quando a gente tem investimento em tecnologia. Então, a automatização, uma plataforma oficial de interação profissional entre os juízes, porque muitos deles, pelas respostas da pesquisa de campo, não se comunicam entre si para discutir certas teses jurídicas ou determinado caso concreto, para verificar como um outro juiz adota, como um outro colega pensa. Então, interessante é ter essa plataforma oficial de interação, que não seja grupo de WhatsApp, mas se for algum grupo de WhatsApp ou grupo de mensagem instantânea, que tenha uma proteção bem forte, né? Porque pode ser que haja um hacker ou uma outra pessoa maliciosa para fraudar essas informações e buscar alguns dados sigilosos. Então, precisa ter essa preocupação. 5. Organização. O juiz precisa ter essa organização nas suas atividades, no seu planejamento, durante a sua rotina, né? Então precisa de organização. 6. Delegação de atividades, seja uma delegação de forma inteligente, não uma delegação de atividades para um assessor ou outro funcionário ou um estagiário de forma automática ou sem mostrar onde pode errar, onde pode começar um determinado trabalho, onde pode melhorar um determinado trabalho. Seja uma delegação eficiente e inteligente. E 7, no final, que também seja adotado o máximo possível a mediação e a cooperação entre as partes. A mediação e a cooperação entre as partes. Como propostas de leis, eu apresento, algumas já existem, tá? Em tramitação no Poder Legislativo, inclusive Poder Legislativo Federal, lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Proponho educação constitucional, então um conteúdo
voltado a ensinar direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição Federal e outros importantes temas presentes na Constituição, que sejam conteúdo curricular na educação básica. Então, para ser ensinado aos estudantes, aos alunos da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, crianças de 10 anos, adolescentes de 15 anos, teriam o acesso a esse conteúdo, tá? Lá na escola de ensino fundamental, na escola de ensino médio. Já para começar a propiciar o que Pablo Lucas Verdu diz sobre sentimento constitucional, né? Aquele sentimento de pertença, de ter a Constituição em si, de ter a Constituição arraigada em si, da gente saber quais são os direitos fundamentais que existem aos cidadãos e esses outros elementos. Também tem um grande foco em desjudicialização, que é retirar do judiciário certos temas, que é retirar da exclusiva atribuição do Poder Judiciário para julgar e processar certos temas, quais sejam execução civil, né, que o grande gargalo do Poder Judiciário é a execução civil, a execução fiscal também, outro importante tema que pode ser e deve ser desjudicializado, segundo minhas premissas, busca e apreensão de bens móveis, ou seja, de carros, veículos com garantia de alienação fiduciária, também deve ser desjudicializado. Tema como inventário, né, inventário e partilha de bens, em algumas situações também pode ser retirado do Poder Judiciário. E, por fim, temas sobre tutela e curatela, né, curatela de pessoas, e tutela também de pessoas menores de idade. Certos temas também podem, nesses assuntos, podem ser e devem ser desjudicializados. Por fim, importância do relatório, incluo como um importante elemento da sentença, que aí faço uma pequena inclusão no Código de Processo Civil. Segurança jurídica, como um princípio a se observar, também é uma proposta de lei para mudar uma parte que tem no Código de Processo Civil. E o assessor do juiz, né? O assessor do juiz, que é importante a gente também prever mecanismo de impedimento e suspeição do assessor. E, para tanto, olha que coisa polêmica, hein? Para tanto, a gente precisa, e os tribunais precisam adotar isso, divulgar o nome dos assessores, que ajudam o magistrado na elaboração das decisões judiciais e nas outras atividades no gabinete, né? Divulgar, disponibilizar, ou na porta do fórum, ou na porta da vara, ou ali no gabinete, enfim, no mural que fica ali afixado, onde ficam afixados editais, ali pode ser disponibilizado. Minha ideia, desde que a gente tenha um investimento em tecnologia e processo eletrônico, é divulgar na rede mundial de computadores, no próprio site do Tribunal de Justiça do Estado, né? E é isso, pessoal. Então, o problema central do direito, concluindo aqui eu gosto da expressão nossa tese de doutorado, porque justamente tem muitas reflexões que meu professor orientador e também os professores do programa de pós-graduação em Direito da FDV ajudaram muito nisso. Então, eu utilizo muito a expressão nossa tese, nossa pesquisa. Na nossa pesquisa, a gente conclui que o problema central do direito não é só a linguagem, ou seja, os problemas da ambiguidade, da vaguidade, da porosidade de um termo. Há os problemas também que decorrem da discricionariedade judicial e sua faceta, que é o ativismo judicial, que afrontam o Estado democrático de direito e abala a segurança jurídica. Interpretações escolhidas de forma arbitrária e intencional, mesmo que não aparentes, mesmo que não transparecem em uma sentença judicial, mas que sejam com base nas preferências pessoais, o subjetivismo do juiz, com suas convicções próprias de um órgão julgador, então, não podem ser toleradas pelo sistema jurídico. A interpretação jurídica empreendida pelos órgãos julgadores deve encontrar limites. E sim, existem esses limites. E os limites que eu proponho têm a ver com a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial. O juiz, então, precisa ser coerente no plano funcional, ou seja, em relação à sua
à sua profissão, ao que ele ocupa como cargo, ao que ele representa no Estado Democrático de Direito. Ele precisa ser coerente também procedimentalmente, né? A coerência procedimental, saber que a decisão é um procedimento e um respeito ao que ele já julgou, ao que foi juntado no processo, ao que precisa de mais construções ao longo do processo, do procedimento ali, e também um plano mais filosófico e metafórico em relação ao respeito com os pressupostos teóricos que Ronald Dworkin discorre, que são o romance escrito em cadeia e as atividades empreendidas pelo juiz Hércules, que não é um juiz solipsista, não é um juiz único, que é muito mais um modelo de decisão para que os juízes possam seguir, né? E a coerência material, que tem uma importância muito grande com o conteúdo da decisão judicial, com o conteúdo que o juiz vai colocar ali na sua fundamentação, na sua sentença, ou no seu voto em um determinado acordo, se estiver em um tribunal superior ou um tribunal de justiça. Então, somada essas três dimensões, forma-se uma forte limitação para o exercício do poder jurisdicional dentro do modelo do Estado Democrático de Direito, existindo compromisso democrático do juiz que não atue e não realize a interpretação jurídica com a sua vontade, né? A sua exclusiva vontade, utilizando do seu ponto de vista sobre moral, sobre economia, sobre política, sobre religião, enfim. E junto com essa teoria, também propomos sugestões práticas para o juiz e os magistrados melhorarem sua atividade jurisdicional, que foi também respostas interessantes na pesquisa de campo que nós desenvolvemos, que apresentamos no terceiro capítulo, e junto com isso, as propostas de leis, propostas legislativas que estão presentes aqui na tese de doutorado. Eu, inclusive, coloco como que deve ser alterada determinada legislação, ou como deve ser incluído determinado item em uma legislação, principalmente no Código Civil ou no Código de Processo Civil. Então, com isso tudo, nós temos o procedimento da construção da decisão judicial. Vejam, nós não pensamos só sobre teoria, nós também pensamos sobre parte prática. E é essa a importância da minha tese de doutorado, que tem o título, para terminar com os senhores, Como deve ser a construção da decisão judicial, sobre a teoria da tripla dimensão de coerência da resposta judicial como forma de combate à discricionariedade. Hoje são, lembrando, 8 de março de 2022, fizemos o ensaio aqui para nossa apresentação, né, da tese de doutorado, que será no dia 9 de março de 2022. Depois eu dou detalhes para vocês de como será essa apresentação e de como foi, né? Na verdade, como foi a apresentação. Já falando assim, no futuro, no passado, eu já me perdi. Futuro, passado, presente, mas sempre presente.